Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém. Irmãos, eu confesso que a gente serve um Deus que nos surpreende. Eu estou feliz com cada um de vocês nessa noite. Todos que eram para vir nessa noite, Deus mandou vocês. Só que eu fiquei muito feliz que eu vi a mãe de um amigo meu aqui. Na época que eu não era da igreja. E ela está me olhando agora aqui. Irmãos, eu não era da igreja, ele era amigo, eu gostava muito dele. E daí ela vai se lembrar de mim, ela já se lembrou de mim. E agora depois eu vou dar um abraço nela. Porque a última vez que eu vi ela, eu levei um notebook para ela. Infelizmente o filho dela não está mais com nós. Eu levei um notebook para ela, ela disse: eu quero ver o meu filho pela última vez, não que seja. E nós amava ele. Eu quero vir aqui me dar um abraço aqui. Você e a sua família é bem-vinda nesse lugar. Vem muito e muitas vezes. Aleluia, Jesus. Eu pude ir lá levar, irmãos. E hoje a vida nos surpreende. Eu nem imaginar que depois de tantos anos eu ia estar aqui. Quero dar uma palavra da senhora e dizer que a senhora é bem-vinda. Que nós te amamos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você serve um Deus que te surpreende. Aleluia, Jesus. Eu vou me achar aqui. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Obrigado, mãe. 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. E 500 juntas de bois. E 500 juntas eram também muitíssima gente ao seu redor. Serviço de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E os seus filhos faziam um banquete em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comer e beber com eles. Sucedia, pois que tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó e o santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuadamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando do mal. Então respondeu o Senhor a Satanás ao Senhor e disse: porventura não teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens, ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado, está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e torna-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema em ti e na tua face. E disse ao Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Agora o 42, irmão. Acho que eu vou ver junto com vocês aqui. Aleluia, Jesus. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos.
Amém? Pode sentar. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, irmãos, que quando nós comecemos os louvores, quando começa o testemunho, quando nós começamos a adorar a Deus, nós saímos da terra e a nossa adoração chega até Deus, até o mundo espiritual, e Ele recebe a nossa adoração. Mas no momento que nós abrimos a Bíblia Sagrada, no momento em que nós lemos a Bíblia, aí nós cremos e acreditamos que Deus quer falar com cada um de nós. E Deus fala com nós, irmãos, através de um testemunho. É um privilégio nosso hoje. Através de uma palavra. Deus fala com nós no nosso carro. Deus fala com nós. Nós podemos falar com Deus também na nossa casa. Nós podemos falar com Deus na rua caminhando. Nós podemos falar com Deus num jogo de futebol. Em todos os momentos nós podemos falar com Deus. Nós temos acesso a Ele. Clamar o nome dEle, falar com Ele. Até num velório Deus fala com nós. Deus, Ele age de várias maneiras para falar conosco. Só que antigamente não era assim. A única forma que tinha de o homem falar com Deus uma vez por ano, e o sacerdote era um véu, e o sacerdote atravessava aquele véu e falava com Deus, levava o pedido do povo e falava com Deus, uma vez por ano. Então as pessoas, se estivessem em casa, se estivessem na rua, elas não tinham acesso a Deus. Só que depois de um tempo, só tinha um jeito de falar com Deus. As pessoas tinham que ir até o templo. Não tinha outro jeito. As pessoas, e se eu orasse em casa, Deus talvez ouvia, mas não respondia. E no meu carro também não dava. Porque só tinha um jeito de falar com Deus. Era indo ao templo. Só que Deus deu um privilégio para mim e para você, que não deu naquela época. Lembra da conversa que ele teve com a mulher samaritana? Ele pergunta para ela, me dá um pouco d'água. Tem água? E ela disse, mas como pode tu, judeu, pedir água para mim que sou samaritano? Tu sabe que os judeus não se dão com o samaritano? Porque os judeus disseram que o lugar de se adorar a Deus é em Jerusalém. Os samaritanos dizem que o lugar de se adorar a Deus é no monte. Aí o que Jesus diz, falando referente a nós? Jesus vai dizer o seguinte, nem em Jerusalém e nem no monte é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Irmãos, é um privilégio para nós. Talvez você diz assim, mas eu não estou vendo. Glória a Deus que você não está vendo. Bem-aventurado, Jesus disse, aqueles que não vê e crê. Então eu não vou fazer pergunta para você se você crê, se você tem fé. Só o fato de você sair da tua casa hoje e vir adorar um Deus aqui que você nunca viu, você está dizendo para Deus já que você tem fé. Você não está confiando numa imagem. Você não está confiando num quadro na parede. Porque Salmo 27 vai dizer, pastor, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas eu, você, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Então se você está aqui nessa noite aqui, você confia no Senhor. Você está aproveitando a oportunidade que Jesus deu para mim e para você. Que depois que nós íamos à sepultura, nós não temos mais tempo. Só que Jesus deu a oportunidade, irmão, para um cara que ele não apareceu. É uma parábola que ele vai falar, do rico e do Lázaro. O rico, ele se vestia de linhos finos e gastava o seu dinheiro dissolutamente. E o Lázaro ficava na sua porta. Ele passava, não via, não dava bola. A Bíblia diz que os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão, Lázaro, e o rico foi para o inferno, para um lugar de tormento. Aí o que Lázaro? Só que Lázaro contemplava o rico no seio de Abraão. E vai dizer o seguinte, pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu vivo aqui no lugar de tormento. E sabe o que o pai Abraão vai dizer assim? Não dá.
Há um abismo entre nós. Quem está aqui não pode passar para aí, e quem está desse lado não pode passar para cá. E outra, vocês tiveram a oportunidade em vida. Então peça que Ele ressuscite entre os mortos. Porque eu tenho 5 filhos. 5 filhos não, 5 irmãos. E eles pregam o evangelho lá. Eles falam de Jesus lá. Ele fala para eles, para que eles não voltem para esse lugar de tratamento. Também não dá. Lá tem Moisés e os profetas. Lá, Jesus está dizendo, lá tem os pregadores aqui da palavra. Lá tem os levitas. Se eles não ouçam os vivos, será que se alguém ressuscitar dos mortos eles vão ouvir? Então Jesus disse essa noite, irmão, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Porque um dia aquela porta ela vai fechar. E muitos vão querer ouvir. Então você, eu, nós temos um privilegiado do Senhor Jesus por ouvir essa palavra. Então a palavra que eu vou pregar hoje para você, irmão, não é nada de surpreender. Não é nada, é algo tão que você já sabe já. Porque eu aprendi que eu e você não tenha nada que nós fizemos que nós possa surpreender Deus. Não tenha nada que eu e você faça ao ponto de Deus se levantar do trono e dizer assim para você, ó, nossa, Ele me surpreendeu. Sabe por quê? Porque antes mesmo de você ser gerado, Ele já te conhecia. Antes de você fazer algo, Ele já sabe. Mas sabe qual é a boa notícia? E aconteceu comigo hoje? É que você serve, aleluia, um Deus que te surpreende todos os dias. Você serve um Deus, irmão, que de um dia comum, aleluia, Ele pode fazer esse dia o melhor dia da sua vida. De um dia qualquer, Ele pode trazer, Thaís, a pessoa que tu tanto queria. Ela até sorriu agora. Você serve um Deus que te surpreende. Então eu creio, irmão, que o mesmo Deus que permitiu a prova, o mesmo Deus que permitiu a luta, o mesmo Deus que permitiu a dor, é o mesmo Deus que tem o poder de te tirar dela. Lembra dos discípulos? Vento batendo ao contrário. Os discípulos que andavam com Jesus, vento batendo ao contrário, tempestade, e quando menos esperava, irmã Elisa, quem veio? Jesus andando sobre as águas. Irmãos, eu vim aqui dizer algo para você nessa noite. Eu não sei a tempestade que você está passando. Eu não sei a luta que você está passando. Eu não sei o vento ao contrário que você está passando. Eu não sei se é problema com filho, se é problema de saúde, eu não sei se é problema na família, no casamento, eu não sei. Eu só sei dizer algo nessa noite, irmão, se você crê, Jesus está indo em sua direção, andando sobre as águas, e acalma essa tempestade, porque eu e você servimos um Jesus que nos surpreende todos os dias. Irmãos, como é bom servir a Jesus, pastor. Às vezes no fundo do poço, a gente olha para o alto e vê a saída que é Ele. Às vezes nos piores momentos da nossa vida, Ele coloca alguém na nossa vida, mãe, para nos dar uma palavra, mãe, porque nós servimos um Deus que nos surpreende. Então a palavra que eu quero dar para você, irmãos, é de Jó. Que a Bíblia vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, justo e se desviava do mal. Deus faz uma reunião no céu agora. E vai dizer o seguinte: Satanás vai chegar e Deus puxa a conversa com ele. De onde vens? De rodear e vagar para a terra. Observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, justo, que se desvia do mal. Aí Satanás vai dizer assim para ele: mas também tu tem abençoado ele de balde. Tudo que ele pede tu dá. Ele toca em alguma coisa, vira ouro. É uma troca. Tu abençoa ele e ele te adora. Tu faz as coisas para ele e ele te exalta. Porque na verdade, Satanás está me ensinando isso, pastor. Ninguém te adora pelo aquilo que tu é. As pessoas só vão na igreja por um interesse. Tu abençoa, isso é Satanás dizendo. Tu abençoa eles e eles te adoram. Porque as pessoas não te adoram pelo aquilo que você é. Toca naquilo que ele tem, vamos ver se ele não blasfema na tua cara e se ele não nega a Deus. Quantas vezes nós passamos por luta, né? E Satanás faz tudo para nós sair da presença de Deus.
Então, com a autoridade dada por Deus, irmãos, Satanás vai, porque ele tem um limite, e quem coloca esse limite é Deus. O Satanás não vai fazer nada na nossa vida se Deus não permitir. Ele vai só até onde Deus permitir, porque nem o fio da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Só que muitas vezes nós temos medo do diabo e não de Deus. Mas nós não precisamos ter medo do diabo, porque se nós cair na mão do diabo, Deus vai lá e tira. O problema é quando nós caímos na mão de Deus. Aí quem vai nos tirar? Né, pastor? Mas e quando nós estamos na mão do diabo? Quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, quando nós não procuramos estar na sua presença. Mas você que está aqui nessa noite pode ter certeza, irmão, que você, a sua casa, a sua família, você já entregou nas mãos de Deus. Então, irmãos, Satanás aí toca em tudo que ele tinha para ver se o amor dele com Deus estava nas coisas. Então toca em tudo, e Satanás fica observando para ver se ele vai blasfemar, se ele vai murmurar. E quando ele perde tudo, Satanás fica vendo. Satanás, só que agora Jó vai erguer sua cabeça para os céus. Jó vai erguer sua cabeça para o céu e vai dizer essa frase: nu saí do ventre da minha mãe, mas nu para lá eu tornarei. Louvado seja o nome do Senhor. Jó estava dizendo para o diabo ali, irmãos: se a porta estiver aberta, Carlinhos, eu te adoro. Mas também se ela estiver fechada, eu também te adoro. Se eu ficar bem na vida, eu te adoro. E se a porta fechar e se as coisas dificultar, eu te adoro também. Jó estava dizendo para o diabo que a maior riqueza que ele tinha não estava nas coisas, mas estava em quem ele era. Então, com a permissão de Deus, ele toca em tudo. Jó estava dizendo para o diabo que todo o ouro que tem nessa terra, todo o ouro que você vê, sempre já existiu. A única coisa que Deus mudou foi os administradores. Pode ver que tudo que você tem não é teu. Tudo que Deus te dá não é teu, irmão. Você está só administrando por um tempo. Sabe qual que é o maior erro do ser humano? Ele pensar que se ele tem um pouquinho mais que os outros, ele é melhor que os outros. Mas o que Jesus fala do ouro? Meu é o ouro, aleluia. Minha é a prata. Tudo é dele, irmãos. Só que sabe qual é a maior riqueza? É reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, não é para nossa glória, mas é para a glória de Deus. Tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que somos, não é para minha glória, mas sim para a glória de Deus. Irmãos, ele toca tudo em Jó. E Jó foi fiel a Deus porque ele reconheceu, irmão, que o dinheiro, as coisas desse mundo é passageira. Jesus vai dizer: não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem minam. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrompem. E o que nós temos fazendo aqui, irmão? Ajuntando tesouro no céu, fazendo a obra do Senhor. Irmão, só que Satanás não está contente. Ele perde o primeiro round agora para Jó. Ele vai para o segundo agora, irmãos. E o que ele vai tocar em Jó? Na família. Por quê, irmãos? O que você tem mais importante sem ser Deus? A nossa família. Tudo que o homem tem é a família. Toca na família. Irmão, vê se ele não murmura e não blasfema na tua face. Toca na família, toca no pai, toca na mãe, toca no irmão, porque o homem tem é família. Deixa eu tocar naquilo que ele tem, no que ele mais ama. Vamos ver se ele não blasfema na tua face. Irmãos, a Bíblia diz que 10 filhos de Jó estavam numa casa, e vem o vento do deserto e mata os 10. Irmãos, nós tivemos presente no enterro do nosso querido seu José lá, do Tiago, e a igreja teve lá. Irmão, não dá para se acostumar. Agora o dia de luto chegou na vida de Jó. No momento que alguém fala: vamos pegar da alça do caixão,
e vão levar, ali só quem passou pelo luto sabe. Só quem passou pela perca sabe. No momento de enterrar um ente querido, eu não desejo isso para ninguém. Dói. Agora imagina Jó. A segurada alça, Esther, de 10 caixão. 10 caixão, enterra o primeiro. Satanás ao redor. Ele vai murmurar, ele vai blasfemar, ele vai negar Deus. Só que tem mais 9. Enterra o segundo, ele vai murmurar, ele vai blasfemar, tem mais 8. E Jó em silêncio. Quando o enterro desce, agora é o golpe de misericórdia. Enterrou o 10º, Satanás infiltrado lá no meio, para ver se Jó não ia blasfemar. Aí o que Jó faz, irmão? Rasga as suas vestes, aleluia. Raspa a sua cabeça, ergue sua cabeça para o céu e diz o seguinte: Deus deu, aleluia. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó mostrou para o diabo, irmão, que pode tocar na família, que amava mais a Deus do que a família. Só que Satanás perdeu o segundo round. Dirceu, agora ele vai para o terceiro. Agora o que ele vai tocar? Na lepra. Vai tocar na saúde. Porque Satanás vai dizer: ninguém ama a Deus mais que a si próprio. As pessoas são amantes de si, elas gostam dela. Eu às vezes me olho no espelho ali, passado, irmão. Irmãos, essas pessoas são amantes de si. Ninguém ama a Deus mais que assim. Deixa eu tocar na saúde dele. Então vem uma lepra em Jó. Irmãos, e a lepra é uma morte muito feia, irmão. As pessoas morriam longe. O que acontece com a lepra? A lepra, a pessoa perde as cartilagens, então os lábios caem, cai as orelhas, cai o nariz, tudo que é cartilagem cai. E ele vai morrer para longe. E o que tira a lepra tira do homem? A sensibilidade. E o que é sensibilidade? É que faz eu e você saber quando está frio e quando está calor. Quando está frio, vamos botar o casaco, a sensibilidade é quando está calor, vamos tirar. Olha o fogo, não posso tocar ali. E o leproso, irmãos, se tu botar fogo nele, ele fica olhando nos teus olhos. Então é uma lepra feia. Então o que Satanás toca em Jó? Toca no que ele tem, toca na família e toca também na saúde. Só que Jó foi fiel a Deus, irmão. Mesmo com a saúde debilitada, ele foi fiel a Deus. Ele honrou a Deus e foi fiel a Deus até o fim. Só que Satanás, ele não vai parar, irmão. Ele é um adversário que ele não para. A vontade dele é ver nós destruídos. Mas como nós estamos na mão de Deus, o nosso Deus é sempre maior, irmão. Ele nunca perdeu uma batalha. E ele não perde as 45 não, irmão. Ele perde de folga. Ele ganha de folga. Então agora o que Satanás vai fazer, irmãos? Vai usar a esposa de Jó. Vai usar o ponto fraco de Jó. Porque todos nós aqui temos um ponto fraco. O apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sim eu faço. Eu tenho o espinho da carne. O apóstolo Paulo. Então todos nós temos ponto fraco. Então o que ele vai fazer? Vai usar os de perto. Porque a ideia dele é sempre usar os de perto para te machucar. Você já parou para pensar que eles nunca vai usar os de longe? Mas por que ele nunca vai usar os de longe? Porque se alguém falar de longe para ti algo para você, você não vai sentir tanto. Agora os de perto, aqueles que você pensa assim: era para me ajudar, era para estar do meu lado, era para estar comigo, ele usa esse para te ferir. Então vai usar a mulher. E vai dizer o seguinte, a mulher para Jó: Jó, nós perdemos todos os nossos filhos, Jó. Jó, amaldiçoa, Jó, esse teu Deus e morre. E a gente tem que entender ela também, mas ela perdeu 10 filhos. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E o que Jó vai dizer para ela? Fala como uma louca. Posso eu receber o bem do Senhor e não o mal? Posso
recebeu o bem e não o mal, irmão. Jó mostrou o ponto fraco dele, que o Deus dele era forte. Talvez você tenha um ponto fraco hoje, nessa noite, como eu tenho. Você vai dar um recado para ele hoje, nessa noite. Olha para a pessoa que está do seu lado aqui hoje e fala assim para ela: avisa o teu ponto fraco, que o teu Deus é forte. Aleluia! Aplauda Jesus. Irmãos, Satanás perdeu mais uma. Só que ele não vai parar. Agora o que ele vai usar? Ele vai usar os amigos. Ele vai usar os amigos para chegar para Jó e vai dizer o seguinte: vamos ficar 7 dias e 7 noites conversando com Jó. Mas por que ele fica 7 dias e 7 noites, irmão? Eles eram amigos, porque quem te visita num momento difícil, irmão, esse aí é teu amigo. Quem te visita no pior momento da sua vida, irmão, esse é teu amigo. Só que foi o erro de Jó, irmãos. O erro que eu e você muitas vezes cometemos. Eu cometo, eu tenho coragem de falar, não sei você, de julgar a pessoa muitas vezes, sem ao menos ouvir ela falar. Tentar adivinhar o que a pessoa está passando, só porque ela está passando por um momento difícil. A gente diz só, pode tá colhendo o que plantou. O problema é dela. Nós falamos assim ou não? Só que na verdade, irmãos, como nós somos irmãos em Cristo, o problema não é dela, o problema é nosso. Irmãos, então nós julguemos. E é assim que os amigos de Jó fizeram. Eles pegaram e julgaram ela. Julgaram o Jó, afinal. Falaram assim para Jó: Jó, tu só pode estar em pecado, Jó. Tu pecou, Jó, sabe por que tu tá louco? Já Deus matou os teus filhos porque tu tá louco. Tu adulterou. E Jó só falava por quê? Por quê, Senhor? Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. E começa a dizer vários porquê. Por que eu não morri no ventre da minha mãe antes dela me gerar? Por que os seios dela não murcharam para me morrer de fome? Jó falava. Ele só falava por quê e ficava em silêncio. Só que os amigos pegaram pesado e julgaram. E nós muitas vezes nós julgamos a pessoa. Nós somos especialistas em julgar. Mas muitas vezes nós somos tão fracos em estender a mão. E evangelho, irmão, é de estender a mão. E evangelho, irmão, é para cair, para ajudar a levantar aquele que caiu. Então Jó fica em silêncio, irmão. Jó fica em silêncio. Jó fica em silêncio, irmãos. E Deus vai virar o cativeiro de Jó. Depois que ele fala, que Satanás fala tudo para ele, ele vai virar o cativeiro de Jó. A Bíblia vai dizer que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus vira o cativeiro de Jó e dá tudo em dobro quando ele ora pelos seus amigos. E qual amigos, irmão? Aqueles que julgaram ele, aqueles que acusaram ele. E sabe quem Jesus fala em questão de amigos? Jesus diz em Mateus 5:44: ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Pode ver que o evangelho de Jesus, irmão, não é fácil. Vai contramão o evangelho da sociedade, né? O nosso evangelho. Porque nós amamos quem nos ama. Nós fizemos o bem quem nos faz o bem. Mas o que Jesus diz? Ele vem ao contrário, porque ele diz o seguinte: é melhor dar do que receber. Humilhado e exaltado. Ame os seus inimigos e ore por eles. Ao contrário que nós fizemos. Porque ele vai dizer que recompensa tu vai ter fazendo bem para aqueles que fazem bem para você. Isso até os publicanos fazem. Agora recompensa eu e você vamos fazer quando nós amar e orar por aquele que nos persegue. Aí vai existir uma diferença entre o que serve e o que não serve. Porque se nós temos lá no mundo e fizemos as mesmas coisas que eles, como é que nós vamos ganhar isso? Agora quando nós começamos a amar aqueles que nos perseguem, orar por o que nos persegue, aí Jesus vai mudar a nossa vida como mudou de Jó. E como Jesus ele fica em silêncio, irmão? E como Jesus mudou, irmão? Num vento. Vem um vento, Jesus vem no vento e restitui
casamento de Jó. Mas eu fiquei, mas como que Jesus veio num vento? Ele vai usar a mesma forma que ele matou os filhos. A forma que ele perdeu os filhos foi a forma que Jesus vai dar vitória agora. Eu não sei se você pegou, irmão, mas Deus muitas vezes usa o momento que nós mais sofremos, o momento que nós mais passemos por dificuldade, vai ser o momento que Deus mais vai te usar. Não entendi, pastor, eu vou te explicar. Foi no casamento, você vai ser usado através do casamento. Foi na bebida, na droga, Deus vai te usar para te falar para os alcoólatras, para os drogados, porque é no momento que você mais sofreu, é que Deus vai te usar. Irmãos, eu vou falar algo aqui que Deus pediu para mim falar aqui. Quando nós perdemos, eu preciso falar. Irmãos, tu quer ver nós tristes? Eu vou falar pela minha família agora. Não para quem usa o altar, eu, a Thaís. Quer ver nós tristes? Você ficar chateado quando nós falar, eu sei que isso não acontece, da nossa mãe. Porque quando nós falamos dela, nosso coração enche de orgulho, de carinho. Então, irmãos, nós gostamos de falar dela. Eu gosto de falar. Hoje eu gosto, porque é um testemunho. Então, quando nós perdemos ela, Deus recolheu ela. Deus recolheu ela, eu saí de arrasto de lá. Pense num homem que saiu de arrasto, irreconhecível. Foi, pastor? Quem me ajudou? Carlinhos. Deus abençoe, Carlinhos. Deus vai te usar muito ainda, Carlinhos. Deus vai te abençoar tanto ainda, Carlinhos, que tu sempre esteve com nós aí. Desde o começo o Carlinhos esteve aí. Precisava fazer qualquer algo, o dia que ele estiver ministrando aqui, ouça e creia o que ele fala, porque o Carlinhos é usado nas mãos de Deus. O Carlinhos me tirou de arrasto de lá. Eu irreconhecível. Se eu perguntar para mim, mas passaria de novo? Não sei, irmãos. Foi só eu tenho uma mãe só. E sabe o que eu prometi? Que eu nunca mais ia num velório. Prometi para mim e para Deus. Eu nunca mais coloco os pés no velório, porque eu sofri aqui. Fiquei triste aqui. Eu falei para Deus, irmão. Passou um tempo, não passou muito. As filhas do melhor amigo meu, não é daqui da igreja, ele me liga e diz o seguinte, elas me mandam uma mensagem: Giovanni, eu quero que tu vai no velório do velório da mãe do pai, da minha avó. E ele quer que só tu vai lá e tu faça o velório, para me dar uma palavra lá. E eu disse, meu Deus, agora, meu Deus. Mas não tinha outro. Porque eu lutei umas 2, 3 vezes. Será que eu vou, irmão? Será que eu vou? Eu falei para a Sula, eu vou ir. Mas na minha cabeça eu já estava imaginando, irmão, quantos velórios tem aí, quantos cemitérios tem aí. Talvez eu vá o que ela não foi enterrada, porque eu saí triste de lá. Irmãos, fui lá, dei uma palavra lá, no mesmo cemitério, dei uma palavra lá. E agora eu estou subindo para enterrar a mãe dele. E eu fazendo o mesmo trajeto. Aleluia. E Deus falando comigo, no mesmo lugar que você saiu triste de lá, no mesmo lugar que você achou que não ia voltar lá, no mesmo lugar que tu saiu carregado de lá, eu vou te levar lá de novo. Aleluia. E vai ser nesse lugar que eu vou te usar. Aleluia. Irmãos, Deus usa o momento mais difícil da tua vida. É através do processo que Ele vai te usar. Você já reparou, irmãos, que o suco, ele sempre é mais caro que a laranja? Sabe por quê? Porque ela é passado por um processo. E da laranja sai algo valioso. Aleluia. Você já parou que a azeitona, você vai fazer um picadinho, a azeitona talvez tu deixe até de lado, nem pega, mas depois que ela passar pelo processo, ela torna algo valioso, que é o azeite. Não entendi, pastor, eu vou te explicar. Todo o processo que você está passando, toda a dor que você está passando, toda a luta que você passou, vai tirar de você, aleluia, Deus está tirando de você algo valioso.
E toda dor de hoje, todo sofrimento de hoje, toda luta de hoje, toda perseguição de hoje, sabe o que vai ser recompensado, meu irmão? Pelo lindo testemunho. Você é forte. Você é forte. Aleluia, você é forte. Olha para trás, vê o que você passou. Você passou por muitas coisas, irmão, que talvez alguém lá fora ninguém passava. E você está mostrando para Jesus hoje quem você é. Porque o mais importante, irmãos, não é as coisas desse mundo, mas é quem você é em Cristo. E você é mais do que vencedor em Cristo. Tiago, você é mais que vencedor em Cristo. Olha que vocês passaram, irmão. Eu aprendi algo, eu gosto de compartilhar a experiência porque fala com nós. Porque se eu falar da Bíblia, muitas vezes você já sabe. Agora eu aprendi no velório do seu José, lá, irmão, vocês não têm noção. Eu pedi para Deus, será que Deus mostrou para mim só? Sabe o que eu aprendi lá no velório do seu José, irmãos? Alguém teve uma boa ideia de colocar a camiseta de batismo dele. Foi, Thaís? A camiseta de batismo dele. Depois teve alguém deu outra boa ideia de colocar uma bandeira do Inter. Eu não estou falando de jogo. A bandeira do Inter. Mas o que tu aprendeu, pastor? A nossa vida. Uma vida espiritual e a nossa vida humana. Não entendi, vou te explicar. Havia pessoas na igreja, mas também havia pessoas, amigos dele lá da fila. Talvez havia amigos dele que conversavam com ele no jogo. Porque a nossa vida é dividida, espiritual e a nossa vida humana. Deus se fez homem para ser humano. Então muitas vezes não queremos ser. Então seja espiritual. Seja cheio de Deus. Busque a Deus, leia a Bíblia. Tudo que você quiser para Deus, Deus se agrada de você. Seja tudo isso. Busque a Deus. Tudo que você... Mas não esqueça que você é ser humano. Não se esqueça de ser humano. Porque quando nós somos humanos, irmão, ao invés de nós julgar, ao invés de nós acusar, nós vamos ajudar a levantar. Porque o que é ser humano? É se colocar no lugar do outro. Porque o evangelho não foi feito para os anjos, irmão. O evangelho foi feito para o ser humano. Então a irmã pegou na quarta, que veio nos cultos da quarta, dos atalaias. Os atalaias, o que eles faziam? Cuidavam de pessoas. Então, irmão, sabe qual é o nosso dever aqui? Cuidar de pessoas, amar pessoas. Deus está me mudando e muitas vezes a gente cheia de falha, irmão. Cuidar, amar a pessoa, fazer o que vocês fazem, cumprimentar lá, porque o que é o mais importante? São as pessoas. Talvez você não gosta de pessoas. Eu não ando com pecado, eu não ando com fulano, eu não ando porque eu não... Sabe o que o teu Jesus veio aqui fazer? Ele andava com os pecadores, sentava e comia com eles. Jesus, e os fariseus, mas como ele senta e come com os pecadores. Sabe o que Jesus disse? O são não necessita dos médicos, mas sim os enfermos. Eu vim buscar aquilo que havia se perdido. Jesus não veio para os sãos, irmãos. Então nós temos que amar pessoas. Ah, mas eu não gosto de pessoas. Jesus caminhava quilômetros para falar com uma pessoa só. Ele amava ou não amava? Talvez você disse, não, mas eu não me misturo com pessoas. Eu quero dizer para você, irmão, o evangelho não é para você. Desculpa. Porque Jesus nos levantou para andar no meio da multidão, para estar no meio das pessoas, para pregar Jesus, para amar as pessoas. Ah, mas eu não gosto, então o céu não é para você. Porque a salvação é individual, mas o céu nós vamos estar todos juntos, em uma só voz, gritando: Santo, 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 Santo. Irmãos, Deus virou o cativeiro de Jó. E esse Deus, irmãos, que fez uma reviravolta na vida de Jó, é o mesmo Deus que pode fazer na nossa também. E o
o mais importante que nós aprendemos aqui, irmão. O mais importante não é o que nós temos. Não, o mais importante não é o que nós somos. O mais importante é quem nós somos em Cristo Jesus. Toda a honra, toda a glória sempre tem que ser dada a Jesus. Porque às vezes eu estava pensando, tu acha que Deus precisa de mim aqui? Seja sincero. Não precisa de mim. Ele conta comigo. Porque se eu não quiser fazer, Ele vai colocar outro. Ele vai pegar um mendigo lá da rua e vai colocar no meu lugar e vai fazer melhor que eu. Porque Ele não precisa de mim. Ele conta comigo. Então, irmãos, que nós entendemos que nós temos só um instrumento na mão e fazer a obra com amor, porque Ele conta com cada um de nós aqui nessa noite, para nós ganhar essas pessoas e anunciar o Evangelho para todas as pessoas. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra. Se você seja uma boa semana.